Fala, marceneiro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Rebelato. Sou o Vitor Hugo, seja muito bem-vindo. E aqui nós vamos, nesses vídeos que nós produzimos para vocês, a gente sempre traz estratégias que vão ajudar você, dono de marcenaria, a produzir melhor aí na sua empresa para você acelerar as entregas. Você acelera as entregas com 10 dias de antecedência, esses projetos que você tem aí, combinado com seus clientes. Já pensou em entregar com 10 dias de antecedência? Isso tudo sem você precisar contratar um funcionário novo, sem você precisar trabalhar mais por isso? Sim, isso é possível e é isso que a gente ensina aqui pra você. E essa semana está acontecendo live todo dia. Se você está acompanhando nós aí, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de estar acompanhando nós, porque a gente está pro aquecimento da Semana do Marcenaria no prazo. Vai acontecer do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro, onde a gente vai falar sobre tudo que você precisa saber para entregar os projetos no prazo. Vai conhecer um pouco da nossa história e como que você vai fazer para adiantar esse projeto se chega de atraso na marcenaria. Beleza, marceneiro? Então vamos para o nosso episódio de hoje. Hoje nós vamos falar sobre funcionário. Como é que eu vou acelerar minhas entregas, Vitor Hugo, se eu tenho pouco funcionário? Eu não tenho nenhum funcionário, eu trabalho sozinho. É impossível fazer isso, não tem como. Mas, marceneiro, dá sim para você adiantar as entregas para os seus clientes, mesmo que você não tenha funcionários ou que você tenha poucos funcionários, um ou dois funcionários ou menos. Dá para você fazer isso. E funcionário, quando a gente fala de funcionário, sempre é uma tecla que a gente bate, né, marceneiro? É difícil achar mão de obra. Deixa eu até verificar meu áudio aqui antes de eu continuar, porque se não estiver escutando... então estou me escutando. Quando a gente fala em funcionário, a gente sempre fica naquele negócio. Como é que eu vou fazer para produzir mais? Como é que eu vou fazer para adiantar minhas entregas se eu não tenho essa mão de obra qualificada? E muita gente fica pensando que para acelerar a entrega, para crescer a empresa, ele precisa encher de funcionário dentro da empresa. Precisa estar rodando aí, porque a gente vê em empresas grandes, cheias de funcionário, produzindo, ganhando dinheiro e acha que tem que ser assim também. Mas não é bem por aí, marceneiro. Tome cuidado com isso, porque às vezes você pode gerar um outro problema, que eu vou mostrar para você por que isso pode ser um problema. Mas antes de mais nada, eu não estou querendo dizer aqui que você não deva contratar um funcionário, tá? O Vitor falou lá, eu não posso contratar porque vou me ferrar, porque vai me dar problema. Não. Para você acelerar as entregas, você não precisa contratar um funcionário novo para resolver o problema. É isso que eu estou dizendo. Você não precisa contratar um funcionário novo para resolver esse problema. Na verdade, até incentivamos você ter um ajudante, ter um funcionário se for preciso, você ter um maquinário bom, a gente falou sobre maquinários essa semana, mas para resolver um problema, contratar um funcionário não é a solução. E vou falar também por que ela não é a solução desse problema. Porque, marceneiro, muita gente acha que confunde fazendo isso, né? Achar que encher de marceneiro aí dentro vai aumentar a produção. Mas o que vai resolver o problema mesmo da sua marcenaria, duas palavras simples. Uma boa organização e gestão de equipe. Não adianta você ter 50 funcionários aí dentro e nenhum deles saber o que está acontecendo. É a pior coisa que existe dentro de uma empresa. Ou pior, achar que você trabalha sozinho e você não tem uma boa organização da empresa e uma boa gestão de equipe, mesmo que você trabalhe sozinho. Porque você é uma empresa, marceneiro. Você sozinho é uma empresa. Se você está trabalhando, é dono de marcenaria, trabalha sozinho, tem uma esquadrejadeira, tem uma parafusadeira e tem um contrato com um cliente, você já é uma empresa. E aí você acha que não precisa de uma gestão, de uma gestão de equipe, de uma organização, porque eu me viro do jeito que dá? Tá errado. Você precisa ter uma boa organização da sua empresa, uma boa gestão de equipe, mesmo que eu seja a equipe, para você poder acelerar a entrega da sua empresa. Senão você vai sempre bater murro, dar soco em ponta de faca e nunca acha o erro. Porque você não está vendo que o erro, às vezes ali na frente acontece um errinho, há um problema ali, um problema ali, aqui. Ah, mas é porque sou eu. Então, marceneiro, você já está reconhecendo que é você o problema. Então, mesmo que você trabalhe sozinho, você precisa saber que esses dois pontos são muito importantes dentro de uma empresa. E esses problemas evitam engasgos na produção. Quando você tem, às vezes, um probleminha de organização e gestão, mesmo que aconteçam empecilhos, imprevistos que eles acontecem numa empresa, eles não podem ser recorrentes. Não pode acontecer toda semana a mesma coisa, toda entrega é o mesmo problema, toda a produção é o mesmo problema, toda vez acontece aquele mesmo problema. Quando ele passa a ser recorrente, aquilo ali já não é mais um problema, um imprevisto. Aquilo ali é um problema crônico.
E ele tem que ser tratado. E não adianta a gente é como comprar um médico, sabe, marceneiro? Como é que o médico trata um problema? Se você está com câncer, ele vai chegar lá e vai abrir o teu estômago, vai abrir todo o teu corpo e vai começar a fazer uma cirurgia do nada? Não. Ele vai fazer um exame, ele vai começar a te dar um remédio, ele vai fazer um tratamento. E às vezes nem vai precisar fazer cirurgia. Então não adianta a gente chegar lá com a ponta da faca lá e não tem que... Pô, às vezes tem que resolver um problema lá no começo da sua empresa. Não é na entrega que você vai resolver o problema. Você tem que resolver lá no começo, lá no primeiro contato com o seu cliente, e ir vendo tudo o que está acontecendo, resolvendo os problemas aos poucos, e às vezes ali no meio, opa, o engasgo está aqui, ó, às vezes está ali na produção, entre eu e o meu funcionário, o meu contato com ele, ou às vezes com o meu designer, às vezes com o meu financeiro da empresa é o problema. E está faltando o quê? Uma boa organização. Isso gera engasgos. E é interessante porque a gente tem um aluno que ele trabalhava sozinho, e ele tinha um ajudante. E esse ajudante não sabia nada de marcenaria, nem para limpar peça. E ele pensava que ele nunca ia conseguir fazer isso. E aquele ajudante, ele conseguiu acelerar as entregas dele. Por causa que o que estava faltando para ele? Era organizar os prazos que ele estava dando para o cliente dele. Ele estava pegando todo mundo com as pernas, não estava usando processos de terceirização, estava querendo fazer todos os processos dentro da empresa dele. Ele não tinha um maquinário adequado, ele não tinha o local adequado, mas ele não tinha o que fazer, porque como é que você vai mudar o local? É o meu local. Então o que ele precisava fazer? Tinha que começar pelo começo, lá pela produção. Calma aí, ó. Será que eu estou dando um prazo muito apertado? Ele não fazia o orçamento correto, dava prazos muito apertados, estava trabalhando igual um maluco. Quando ele começou a organizar lá dentro no escritóriozinho dele, lá o virtual dele, os prazos que ele estava dando, começou a fazer orçamentos corretos, começou a fazer contratos, começou a fazer tudo o que precisava ser feito para ter uma boa produção, lá dentro da empresa dele começou a fluir. Parou de ter travas. E ele não precisou contratar nenhum funcionário. Ele só ficou com aquele ajudantezinho dele, não contratou funcionário nenhum, não comprou um maquinário caríssimo nenhum. Ele continuou fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo antes, só que do jeito certo. Parou de cometer esses erros. E a produção dele começou a ficar tranquila, continua ganhando o dinheirinho dele e só está crescendo a empresa agora. Por causa de duas simples coisas, gestão e uma boa organização. E elas são muito importantes e infelizmente, muitos donos de marcenaria acabam deixando de lado isso. Porque acha que eu sabendo onde estão as coisas, eu sei que o meu projeto está aqui, eu sei que a chapa está ali, eu sei que o meu escritório está vendendo, é o suficiente. Não preciso saber mais coisas. Não, marceneiro, você é dono de empresa e você precisa saber e gerenciar isso. E é aí que vem a gestão da equipe. Você precisa ter uma boa organização do escritório, tudo que está acontecendo, e gerenciar tanto esse escritório, a equipe, seja você sozinho, ou seja sua esposa, seu filho ou um funcionário, tem que saber, isso tudo tem que ser um corpo humano. Tem que estar tudo conectado. Porque se estiver faltando ali uma conexão entre o escritório e o projetista, entre o funcionário, entre o cara que está cortando, entre o seu próprio cliente, se não tiver uma boa comunicação, conexão com eles, não vai para frente, trava. Por isso que eu costumo comparar muito a marcenaria com o nosso corpo humano. Quem é marceneiro, às vezes, né, muitos marceneiros, infelizmente, às vezes não tem uma ponta do dedo. Eu falo isso por causa do meu pai, né? Ele perdeu na marcenaria a ponta do dedo. E, cara, uma pontinha do dedo faz muita falta. Ele sente muitas dores, sentia muitas dores, teve que passar por uma cirurgia há pouco tempo atrás para corrigir essa dor que ele sentia. Ele não consegue pegar, ele sente falta de sensibilidade, não consegue pegar alguma madeira, alguma bola assim com aquela mão porque falta a pontinha do dedo. E às vezes essa pontinha do dedo aí da sua marcenaria pode ser esse engasgo que está impedindo você de acelerar as entregas. Então, é uma coisa pequena. Não existe milagre, marceneiro. Existe gestão e organização. E é isso que eu tanto pego nessa tecla. Você não pode jogar o seu tempo fora, você não pode jogar a vida da sua empresa que você está investindo, está administrando, fora por falta de duas coisas tão simples, que às vezes a gente deixa de lado. E olha só como é que é interessante isso, que contratar funcionários não resolve problemas. E você não precisa fazer isso para você melhorar a gestão da sua empresa. O meu pai, ele falava que ele trabalhava na primeira empresa que ele trabalhou, quando começou a trabalhar com móveis, era uma empresa grande. Eles tinham lá em torno de 4 funcionários eles tinham. Eles começaram com 4 funcionários. E essa empresa, o cara quis fazer, o dono da empresa? Começou a crescer mais. Ele contratou arquiteto,
ele contratou arquitetos, vendedores e começou a fazer parcerias. A gente mora numa região de litorânea aqui, né, perto do litoral, então ele começou a vender muito para prédios, construtoras, imobiliárias, muitos móveis. O cara começou a faturar muita grana. Só que daí qual que era o problema? Marcenaria lá dentro da produção, 4 funcionários. O que ele fez? Ele pegou mais 4. Estavam com 8 funcionários lá dentro da empresa. Chuta aí, marceneiro, quantas esquadrejadeiras você acha que ele tinha lá dentro? Quantas serras ele tinha lá dentro para fazer tudo esse corte? Ele não mandava para lugar nenhum, ele fazia tudo lá dentro. Tudo ele fazia. Uma esquadrejadeira. Como é que você acha que 8 marceneiros, não era ajudante, tá? 8 marceneiros vão produzir tudo aqueles móveis que ele vendeu, que ele negociou, com apenas uma esquadrejadeira? Você imagina o que estava acontecendo lá dentro daquela empresa? Olha só, meu pai falou que ele chegava 5 horas da manhã, mais ou menos. O cara entrava na serra ali, um marceneiro chegava antes dos outros, chegava 5 horas da manhã e ficava o dia inteiro cortando o plano de corte dele. Porque ele fazia antes, né? Aí ele ficava o dia inteiro cortando o plano de corte lá na serra, naquela única serra, ou ficava lá cortando, aí ficava lá com a máquina ligada, ia lá, pegava uma pecinha. E aí o que você acha que os outros 7 marceneiros ficavam fazendo? Nada, parado. Meu pai disse que às vezes tinha dia que lá que ele ficava procurando serviço, às vezes ficava montando alguma coisa, uns ficavam conversando, jogando baralho, outros saíam, iam para casa, o dono não tava. E aí o meu pai ficava ou fazendo limpeza na marcenaria, ele sempre foi muito honesto, então ele ficou montando os móveis. Aí quando precisava cortar alguma pecinha tinha que esperar o outro terminar. Olha só a falta de organização dessa empresa. Qual que você acha que foi o fim dessa empresa? Ela fechou, ela quebrou, com muita dívida. E os funcionários, a maioria que estavam lá, como meu pai, montaram suas próprias empresas. E estão muito bem. Agora o dono, infelizmente, não teve o mesmo sucesso. Por falta de organização. Então não adianta encher de funcionário aí dentro da sua empresa, achando que isso vai resolver problemas. Isso gera um outro problema. Você pode... E olha outro problema. Não adianta encher de venda. Você ter lá um monte de gente, arquiteto, ter um monte de vendedor, fazer milhares de parcerias, se você não souber administrar isso. Aí você vai lá e enche de funcionário dentro da empresa, aí você não tem uma máquina, ou você vai ter que comprar mais uma máquina, aí você vai ter que ter mais uma esquadrejadeira aí dentro, se você tem que pelo menos uma esquadrejadeira boa, que no mínimo uns 60 mil reais. Olha o investimento que você vai ter que fazer. Tá entendendo, marceneiro? Não é só sair que nem louco vendendo, sair contratando um monte de funcionário, sair comprando um monte de maquinário. Você tem que administrar tudo isso, porque isso volta para eles. Você vai ter que pagar o arquiteto, você vai ter que pagar o vendedor, você vai ter que pagar a parte da parceria, e aí você vai ter que pagar os funcionários, e aí você vai ter que pagar o maquinário, e olha a bola de neve, entendeu? Você tem que administrar isso nas suas mãos. Então é isso que você tem que pensar quando vai colocar muita gente aí dentro, quando vai administrar tudo isso. Que às vezes o marceneiro não pensa nisso. Ele acha que é só colocar 4, 5 funcionários aí, porque daí a empresa está bombando, né? Não pensa nas épocas de baixa venda, não pensa às vezes nos momentos que tem que pagar tudo isso, administrar tudo isso. Não sabe gerenciar essa equipe, porque não sabe a hora de colocar ele na máquina ou não, a hora que vai para montagem, tá travada. E aí começa o quê? Atrasar as entregas. Porque aí eles não estão conseguindo produzir, eles estão parados, e aí o que acontece? Não entra dinheiro no caixa, porque atrasou a entrega e novamente não entra o dinheiro, não consegue pagar os parceiros, aí vai ter que mandar funcionário embora, vai ter que parar, vai ter que vender a máquina para poder pagar a dívida, e aí vira uma bola de neve, e aí não consegue entregar nada, se incomoda, dor de cabeça, atrasos. Olha só, eu estou me mostrando a realidade, marceneiro. A realidade do que acontece, do que a gente viu acontecer com nossos próprios olhos, meu pai conta que aconteceu, e que a gente estava quase caindo nisso aqui na nossa empresa. E foi onde a gente conseguiu organizar, gerenciar todo o nosso escritório, toda a nossa produção, para que não acontecesse esses problemas. E é o que a gente está passando, o que eu estou passando aqui para você, para que não aconteça esse problema na sua empresa, na sua marcenaria. Por isso é muito, muito importante você ficar alerta a esses pontos que eu estou passando. E espero que isso esteja fazendo sentido para você, que você esteja gostando. Se você está gostando e faz sentido, dá um coraçãozinho aí na nossa live, dá um joinha aí no nosso vídeo se estiver no YouTube depois, se está curtindo, deixa o seu comentário. Se você quer ter mais conteúdos como esse, comenta aí, ó, para a gente continuar mantendo esse canal aí que a gente faz esses conteúdos aí para vocês. Estou acompanhando vocês aqui, por isso que eu olho aqui, que eu estou acompanhando vocês aqui no meu outro dispositivo, aqui tem a câmera. Então, pode mandar suas perguntas também. Mas aí surge a outra pergunta. Poxa, Vitor, legal, muito interessante. Não vou contratar funcionário. Não, calma que eu já falei, né?
Não é assim também, nunca mais contratar funcionário. Você pode contratar funcionários, se você achar um, né? Que a gente acha é bem difícil achar um cara bom. Como é que eu vou organizar e gerenciar tudo isso, Victor? Como é que eu vou organizar o meu time, a minha equipe, ou eu como equipe, eu sozinho? É o mesmo princípio, você ter 20 marceneiros de você ter apenas um marceneiro. Nós trabalhamos aqui, trabalhávamos, porque agora estou praticamente só eu com o meu irmão, fazendo algumas entregas, porque meu pai está com o braço machucado, ele fez uma cirurgia. Então, eu considero praticamente que eu trabalho sozinho, mas eu tenho o ajudante. Então a gente trabalha em duas pessoas aqui dentro. Se você tiver duas pessoas, um mais um ajudante, é o mesmo processo de 20 pessoas. E como é que você faz isso? Primeira coisa, que às vezes falta comunicação. Isso às vezes falta nas famílias, isso às vezes falta nas empresas, e isso é uma coisa que não pode faltar dentro da marcenaria. Você tem que ser um dono de marcenaria e tem que ser uma pessoa adulta para poder se comunicar com os seus funcionários. Não acha que eles vão saber ler a sua mente. Eles não sabem ler a mente ainda. E nem existe isso ainda hoje. Como é que ele vai saber o que está passando na cabeça do dono da empresa? Se você não chega e fala para ele, olha, o próximo passo que nós vamos dar é esse. Então, marceneiro, se você quer acelerar as entregas da sua empresa, tem que haver comunicação dentro da sua marcenaria. E essa comunicação é com todas as pessoas, não importa qual seja. Seja com o seu você interno. Às vezes você tem que comunicar com você mesmo. Olha, o que eu vou fazer agora? Então, o próximo passo é esse? Então, converse com você mesmo, para você saber o que tem que fazer. E anote. Você tem ali um vendedor, fala para ele, ó, que tipo de cliente eu quero, como eu quero, quando eu quero. É assim que tem que ser. Converse com ele. Você tem um designer. Olha, eu quero meus projetos que eles sejam nesse estilo, nesse padrão, com esse acabamento, com essa qualidade. Fale para ele. Você tem aí um escritório, e seja ele um funcionário que trabalha no escritório, ligando para os clientes, passando orçamento, fazendo atendimento, ou às vezes trabalha muita família, né? Às vezes é esposa, um filho. Converse com ele. Tem que ter comunicação entre essas partes. Você tem que ter essas comunicações. E quando vocês decidirem o que vai ser feito, anotem e façam listas. Isso é muito importante. Você decidiu lá, você contatou com o seu vendedor. Ele vendeu o móvel, legal. Quando eu vou pagar ele? Quando o meu design fez o projeto? Quando ele vai mostrar? Qual é a data do projeto que ele vai mostrar? Você tem que saber. O escritório passou o orçamento. Quando que vai ser passado esse orçamento? O escritório fechou o negócio. Para que dia vai ser a entrega? É para o dia 10 de novembro. Você tem que saber isso. E a partir do momento que você fechou tudo isso aqui, marceneiro, tem que ter comunicação direta com a sua produção. Produção. Seja um funcionário. Ele tem que saber o que está acontecendo. Fechou o negócio? Ô, seu João, vem cá, ó, fechei um negócio aí, ó, de 50 mil reais. Não, não é assim. Ó, seu João, fechei um negócio para um cliente meu para o dia 10 de novembro. Não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu puxar aqui que eu estou meio na frente. Para o dia 10 de novembro. Tá certo? Eu sei que a gente está fazendo a Dona Maria para entregar no dia 1º de novembro, mas ó, é uma cozinha assim, ó, tem aqui o projeto. Faça essa conversa, tenha essa comunicação com a sua produção, que eles já vão estar cientes. Opa, tá tendo venda, ele se anima. Porque funcionário, se ele está trabalhando, ele está valorizando o serviço dele, ele está certinho, ele também precisa saber que a empresa está indo bem. Pior coisa que existe é quando uma empresa está mal das pernas, ou fica escondendo, ocultando alguma coisa, parece que... Não, tem que ter essa comunicação, ele precisa saber que está tendo venda. Ó, fechei mais um, agora é para o dia 25 de novembro. E não tem que ter aquela coisa, marceneiro, de vamos produzir, tem que trabalhar, tá tudo atrasado. Não, essa pressão não sadia prejudica a produção. Você tem que ser parceiro também do seu funcionário. Tem que ser um bom líder, mas não pode ver aquela autoritariedade. Porque senão eles se cansam, eles ficam arranjando desculpa, não trabalham com gosto, quando você vira as costas não trabalha, e isso prejudica a empresa. Então tem que haver uma parceria. Não aquele negócio de, é mais família. Não, é uma empresa, ele é o patrão e você é o funcionário. Mas tem que haver comunicação. Porque a partir do momento que há uma comunicação bruta, e aquela comunicação que é rude,
ele acaba não escutando e acaba ficando sempre na defensiva. Agora, a partir do momento que é uma comunicação aberta e clara, olha, eu tenho projetos pro dia 10, pro dia 25 e a gente tem que trabalhar para isso, ok? Posso contar contigo? Beleza, vamos trabalhar. Ele vai fazer o horário dele, vai fazer a produção dele e vai entregar. Por isso é muito importante essa comunicação para haver uma produção. E aí, consequentemente, você conseguir acelerar as entregas e não haver atrasos. Como é que o teu funcionário vai saber que está atrasado se você não falou para ele que tem lá no dia 10 tem outro cliente? Chega lá no dia 1º para entregar, a Dona Maria entregou. E aí, beleza? E agora, Vitor, o que vamos fazer? Ah, é verdade, tem a Dona Maria para entregar dia 10. Pô, dia 10, por que não falou antes? Eu tinha pedido material. Às vezes o teu funcionário também precisa saber do material. Às vezes também precisa saber o que vai acontecer. Para ele se preparar e saber já, ó, tá faltando corrediça aí, ó. Aí você vai lá e vai ver, putz, é verdade, agora vai atrasar porque eu não comprei corrediça, porque tu não avisou pro teu funcionário. Entende, marceneiro? É uma coisa tão simples, mas que pode gerar um elefante dentro da empresa. Não ter comunicação atrasa sim as entregas. E é aqui nessa comunicação que você gere essa equipe. Até eu tinha anotado aqui uma expressão, é uma gestão de equipe. Quando você tem isso, você consegue gerir essa equipe. E essa comunicação vale tanto para vários funcionários, para um funcionário ou até mesmo para você. Você pode fazer aí dentro da sua empresa, eu fiz para mim mesmo. Porque eu também sou uma pessoa que esqueço, que às vezes o que eu vou fazer na próxima vez, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Eu esqueço o que vai acontecer. Aí eu sempre peço pro meu irmão que está lá no escritório, está fechando os contratos, eu peço, cara, qual que é o próximo projeto? O que eu fiz? Eu fiz um quadro igual esse aqui, eu tenho um canetão igual esse aqui, e eu sempre vou marcando lá. A da Maria é pro dia 1º de novembro. Qual que é o próximo? Ah, do seu José? O do seu José é para quando? Para dia 25 de novembro. Ah, legal. Que projeto que é? É uma cozinha e esse aqui é um banheiro. Aí, beleza. E tem mais para frente? Não, por enquanto não. Tô negociando com um, depois eu aviso aí que se der certo. Fechou? Eu vou lá, anoto, coloco a data. Que daí todo dia eu venho e visualizo. Eu até tenho um calendário do ladinho lá com as datas, com todo que eu vou marcando sempre o xizinho das datas, para eu ver se o meu prazo está adequado com a minha produção, se o que eu estou fazendo está no prazo que eu dei para o meu cliente, se eu estou fazendo para ajudar a minha produção ou está atrasando, se tem algum feriado nesse meio tempo, porque eu também não posso instalar um móvel num prédio num feriado. Entendeu, marceneiro? Visualização gera produção. Quando você visualiza isso aqui, ó, a tua produção destrava, ela não engasga e, consequentemente, a sua entrega não atrasa. Por isso é muito importante você ter essa visualização. Você faz isso aí, já fez isso nessa marcenaria? Se você já fez isso, fala pra mim. Coloca aí no chat ou coloca aí no comentário que eu já fiz um quadro com datas, eu costumo colocar, né, o calendário, mas se você já teve os nomes dos clientes com as datas que você já tem. E isso não precisa ser tão visível, né? Você não, por favor, né, não precisa colocar valores, não precisa ficar falando para funcionário valores ou que fechou, que contratou. E isso é uma outra parte de quando você faz isso. Se você tem um funcionário aí que você está trabalhando ou está acontecendo alguma coisa, a gente fala muito de contrato. Se você não tem, assiste o nosso vídeo de contratos, que a gente fala sobre como você tem que fazer um contrato, como você pode fazer isso com o seu cliente. Pegue esses contratos e deixe anexados pelo menos os materiais que foram decididos com o seu cliente, com o desenho e o projeto. Porque o seu funcionário, ele não estava lá na casa do cliente negociando com você. Então ele não sabe que você decidiu fazer, às vezes, um cantinho diferente, fez um arremate tal para fazer aquilo, um balcão com um gosto do cliente lá. Então você tem que ter isso no contrato e o desenho em mãos. E já mostra para o seu cliente, para o seu funcionário, quer dizer, ó, tá vendo isso do seu José aqui, ó, ô João, tá vendo o seu José? Eu fechei aqui pro dia 25, né? Hoje é dia 1º de... Hoje é dia 20 de outubro, 21, então daqui um mês a gente tem que pegar do seu José. E olha, esse banheiro aqui, né? Eu marquei um banheiro, ele tem 2 portas, gaveta, vai perfil, essa cor e tal, o que tu acha? Aí o teu funcionário, legal, dá pra fazer, olha, esse é rapidinho de fazer, mas essa cor aqui, ó, tem uma peça ali que eu acho que dá pra fazer, nem precisa comprar chapa. Olha aí, marceneiro, você nem lembrava e o teu funcionário te ajudou, porque às vezes tá ali na correria, meu caraca, olha, eu vou economizar um dinheiro por causa que você ia ter que fazer orçamento igual e tinha chapa, uma sobra ali que deu pra aproveitar, entendeu? Essas minúcias que você vai ganhando tempo e agilizando as entregas. É uma minúcia e isso, cara, muda a vida da empresa. E se você quer cada vez melhorar a sua empresa, se você quer
toda vez crescer mais, você precisa estar sempre pensando no próximo passo. Porque quando você faz isso, você visualiza tudo o que está acontecendo, não só você sabe o que está acontecendo, os seus funcionários sabem, e aí você consegue saber o que vai acontecer. Isso serve para lista de clientes, isso serve para material, a gente também coloca, a gente divide o quadro para o que precisa ser comprado. Faltou corrediça, faltou dobradiça, a gente vai lá, tem que comprar 25 dobradiças. A gente não compra em quantidade, a gente compra por número, né? A gente compra por estoque, a gente compra de 200, 300 dobradiças por vez. Mas, se você precisa comprar, se falta alguma coisa, está acabando a cola, marca no quadro. Então a gente vai sempre anotando isso para, opa, fiz um pacote de coisas que eu preciso comprar, eu vou lá e faço um pedido para o meu representante. Eu economizo em frete, faço um estoque bom, nunca falta material na minha empresa, não atraso o pedido, entrego no prazo. Entendeu, marceneiro? Visualização gera produção. Por isso você precisa ficar visualizando o tempo todo o que está acontecendo, mesmo que você trabalhe sozinho. Isso vai adiantar horas e horas do seu serviço, dias, tá, marceneiro? Isso adianta dias, porque isso acontece na realidade da nossa empresa. E se você quiser saber um passo mais barato e simples, sem precisar contratar um funcionário novo, você ainda pode utilizar a terceirização. A gente falou muito ainda nessa semana, a gente tem vídeos falando que a terceirização não é a solução dos problemas, mas ela ajuda a sua produção quando você utiliza ela a favor da sua marcenaria. Porque a terceirização, você pode mandar cortar peças e fitar essas peças sem você precisar ter alguém cortando. Então ela vai estar cortando para você. E isso não vale só para peças de fita e de MDF. Terceirize, marceneiro, ferros, você pode terceirizar os vidros, pinturas. Não tente fazer tudo aí sozinho na sua empresa, a gente sempre pega nessa tecla. Fazer tudo aí sozinho, você é marceneiro, você tem que focar nos móveis. Utilize as empresas parceiras para pegar essas peças, um mármore, porque às vezes a gente quer fazer tudo dentro da empresa e não dá conta, e tem que contratar um cara para fazer perfil, às vezes tem que contratar um cara só para fazer pintura. Isso dá muito gasto, dá muito transtorno. Então, tenta terceirizar uma parte da sua produção de um jeito consciente, de um jeito certo, fazendo o preço certo, como a gente já explicou várias vezes aqui, para você melhorar a sua produção. E uma outra coisa que ajudou bastante nós aqui na nossa empresa é utilizar sistemas de montagem, sistemas que agilizam o processo. Cada um marceneiro tem o seu jeito de montar, tem o seu jeito de fazer. Tem um marceneiro, sabe aquela mania de marceneiro? Ah, eu gosto de fazer desse jeito, eu gosto de fazer daquele jeito. Não tem problema, mas você tem que saber que esse jeito agiliza a sua produção, ou que ele facilita. Por exemplo, tem aquelas gavetas de aço, de alumínio, que são montáveis. Você já parou para pensar se isso realmente vale a pena ou não? Às vezes você vai lá, não, a gaveta de MDF é o padrão, é baratinho, eu uso sobra de madeira e é o melhor que existe. Será mesmo? Você já fez um orçamento? Quanto custa uma gaveta dessas gavetas prontas versus a de MDF? Você vai lá, ela custa R$60. Quanto custa de MDF? Você já fez esse custo? Não custa nada porque é sobra. É sobra? Não custa nada? Será que isso está agilizando o processo de montagem? Eu perder lá 4 horas montando gaveta? 4 horas montando um monte de gavetinha, sendo que em 20 minutos, 30 minutos, sei lá, você montaria todas essas gavetas? Lembra que o que é mais caro dentro da nossa marcenaria é o nosso tempo. Então, se o tempo que você está perdendo montando gaveta de MDF é mais caro do que você comprar uma gaveta pronta, você está perdendo dinheiro montando gaveta. Então, essas gavetas montáveis, esses sistemas de montagem, esses sistemas que aceleram a produção, também adiantam a sua produção e, consequentemente, as suas entregas. Então, a gente tem que pensar fora da caixa, marceneiro. Acelerar a produção, acelerar as entregas, acelerar isso, não é só a produção e tem que estar trabalhando, se matando de trabalhar. É organização, gestão e principalmente sistemas de montagens. Às vezes o jeito que a gente está fazendo pode facilitar, vai gastar um pouquinho a mais em cima, mas quem vai pagar isso aqui é o meu cliente, não sou eu, não vai sair do meu bolso. Mas Vitor, o meu cliente não quer porque é muito caro. Beleza, ele vai pagar o preço que for. Então eu vou ter que saber vender o meu peixe também. Eu vou oferecer para ele, cara, olha só esse sistema de gaveta que eu estou instalando, agrega valor ao seu nome, ele é muito bom, não estraga, não tem problema com umidade, com água nenhuma. Cara, vai dar um valor quase mínimo aí, vai dar uns 100, 200 reais mais caro a tua cozinha aí, utilize esse sistema.
você vai vender um produto de alta qualidade para o teu cliente, alto padrão, por um preço super acessível para ele, porque isso aqui não é um absurdo de caro, tá? Comparado com o tempo que você vai gastar fazendo a gavetinha. E existem outros sistemas, vários outros sistemas que você pode utilizar e procurar, que você pode utilizar. Isso é uma dica bônus que eu estou dando aqui para você, marceneiro, para você pesquisar, para você usar. Não vou falar qual que é o melhor sistema de que você vai fazer ou utilizar. A gente utiliza alguns aqui, mas você pode utilizar isso para acelerar a sua produção e, consequentemente, as entregas da sua produção. Certo, marceneiro? Espero que você tenha entendido esse ponto, tenha feito sentido. Deixa eu ver se alguém mandou algum comentário aqui. Entrou bastante gente aqui na live, tem bastante gente acompanhando. Obrigado por ter me acompanhado mais essa noite. E não esquece de se inscrever nessa nossa Semana do Marceneiro no Prazo. Isso aqui é só um aquecimento, marceneiro. A gente tá aqui, ó. Eu vou ficar 2 semanas aqui fazendo live todos os dias, de mais de meia hora que a gente está conversando. É só aquecimento para a Semana do Marceneiro no Prazo, que vai acontecer do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro. Se cadastra no link na nossa bio. Lá está todas as informações que você vai receber, as notificações, tudo que vai acontecer nesses dias, o que nós vamos responder, o que vai acontecer. Não perca, porque vai ser incrível. A gente está preparando todo esse conteúdo aqui, eu estou todos os dias aqui preparando conteúdos para melhorar. Estou conversando com vocês, pedindo a ajuda de vocês, para ver o que a gente pode fazer para ajudar vocês, ajudar você, marceneiro, a tirar os atrasos da sua marcenaria e, claro, entregar esses projetos com 10 dias de antecedência. Obrigado por me acompanhar mais uma vez nessa noite. Espero que você tenha um bom final de semana e a gente se vê no próximo episódio, segunda-feira, às 7 horas. A gente vai falar mais sobre a marcenaria no prazo. Até lá!